Muito boa tarde, Nilton Aguerrido de Sousa Pontes. É natural de São Tomé? Sim, sou natural de São Tomé. Nós estamos aqui no Ministério da Agricultura em São Tomé. Sr. Ministro, diga-me uma coisa. O que é para o senhor ser São Tomense? Bem, ser São Tomense para mim, no fundo, é ser uma pessoa, revela um ser humano humilde, uma pessoa que se identifica com aquilo que há de melhor no ser humano. Ou seja, pessoas que convivem com outras pessoas na base do respeito, da amizade, da solidariedade e também de partilha de alguns valores que têm a ver com as nossas tradições, nossa cultura e respeitando também a cultura e as tradições dos outros. Gosta de São Tomé? É feliz aqui em São Tomé? Eu gosto de São Tomé, gosto do meu país com muito orgulho, né? Aliás, nós estamos agora a comemorar o 50º aniversário da nossa independência com muito orgulho e enquanto santomense que somos, nós devemos sempre comemorar esta data com bastante orgulho. Isto significa que nós temos que valorizar aquilo que os nossos antepassados fizeram, a luta que eles tiveram naquela altura, não só pela independência, mas também pela liberdade de expressão e também, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento do nosso território, que é São Tomé e Príncipe. São Tomé é um território, é uma ilha especial para si? A nossa ilha, que é São Tomé e Príncipe, é uma ilha especial. É verdade que muitos dizem que São Tomé é uma ilha, são duas ilhas arquipelagicas, São Tomé e Príncipe. Somos uma ilha pequena, por causa da nossa dimensão territorial, mas eu costumo dizer que neste momento eu não considero São Tomé apenas duas ilhas arquipelágicas. Eu costumo dizer que nós somos um país oceânico. Por quê? Porque a nossa dimensão marítima é maior que a terra. Portanto, nós temos um mar 160 vezes maior que o nosso território. Significa dizer que nós olhamos para São Tomé e Príncipe, temos que olhar como uma ilha oceânica, com uma dimensão muito maior que aquela que muitos pensam, que dizem. Por isso, somos um país rico, né? Considero um país rico, é um país singular, cabe sob a ilha do Equador, não é? Onde a latitude zero, longitude zero, no centro do mundo, como muitos sabem, e com uma riqueza, com uma diversidade bastante significativa, quer biodiversidade, quer da nossa flora e quer da nossa fauna marítima. E falando um pouco sobre isto, né, eu devo aqui dizer que, só para recordar, algumas pessoas podem estar distraídas, São Tomé, no caso de São Tomé, nós desde 2006 que nós criamos o Parque Nacional Oboa. O Oboa. Então, este parque representa 1/3 do nosso território nacional, quase 1/3 do nosso território nacional. E nele contém uma gama de biodiversidade de São Tomé e Príncipe. Portanto, estamos aqui a falar de um parque, de um país que tem mais de 700 espécies em termos da flora, e sendo cerca dessas 795 são endêmicas de São Tomé. Fantástico. Mesmo ao nível da nossa flora, estamos a falar da nossa fauna, aliás, de cerca de 16 espécies endêmicas de aves. Portanto, é um país bastante rico, como pode ver. E neste parque, aquilo que nós chamamos a nossa Floresta Parque Oboa, é preciso que se diga que ele tem 3 zonas desconexas. Estamos a falar do mais centro da ilha, que é o Pico de São Tomé, perto da Lagoa Amélia, que atinge cerca de 2.024 metros de altitude. E estamos a falar também de Pico Cão Grande, que é um dos mais atrativos da Zona Sul. Portanto, elas estão no parque. Também estamos a falar de uma zona protegida que é o Malanza, e também das zonas aí, que para quem mais vai ao norte da ilha, estou a falar de uma savana, aí perto da Praia das Conchas, Lagoa Azul. Portanto, também são zonas protegidas e com uma biodiversidade que é preciso vir para São Tomé, fazer os estudos científicos para, de facto, verificar e constatar aquilo que estou acabando de dizer. Portanto, eu também acho que São Tomé está no centro do mundo. Qual é o sítio que o senhor gosta mais? O seu lugar mágico? O meu lugar mágico, eu vou dizer o seguinte,
assim, obriga-me a contar um pouco da história. Eu gosto muito, a minha vila é a Vila da Trindade, é a vila dos meus avós. A minha família vem da Trindade, mas eu tenho um carinho muito especial pela Zona Sul, que é Ribeira Peixe, porque o meu pai, na altura, era diretor da empresa de Ribeira Peixe, Porto Alegre, Zona Sul, portanto, e então eu fui a Ribeira Peixe com 8 meses de idade, cresci até 8 anos, depois regressei de novo para a Vila da Trindade. Portanto, eu tenho um carinho muito especial cada vez que eu vou a Ribeira Peixe, e até me traz emoção e muito carinho mesmo. Mas eu acho é um lugar especial para mim, é Ribeira Peixe, apesar que tem muito que sou da Trindade, a família, mas eu gosto muito do Sul. A minha família? Sim, os meus pais, a minha mãe, os meus pais são tomenses. Uma parte vem de origem portuguesa, da família Garrido, e também outra parte vem do parte do meu pai, que eu sei que tem uma origem moçambicana. E o senhor fez a sua formação toda aqui em São Tomé? Sim, como eu disse, comecei a Ribeira Peixe, ensino primário, depois fui para a Trindade, depois da Trindade, depois do nono ano tínhamos todos que vir para o Liceu Nacional, que é já aqui no centro da cidade capital. E depois do 11º ano, porque nós não tínhamos 10º ano na altura, então só havia no IDF, que é a Escola Portuguesa, mas eu estudei no ensino público. E então, depois fui dar aulas de biologia, depois em 99 rumei a Portugal, concretamente a cidade do Aveiro, uma cidade bastante linda também, que eu por acaso me identifiquei bastante com essa cidade de Aveiro, aquela ria do Aveiro toda bonita. É uma cidade que muitas vezes fazíamos lembrar São Tomé, sobretudo durante a primavera. Fiz o 12º ano em Aveiro, depois como ia fazer agronomia e na altura a Cooperação Portuguesa IPAD me colocaram no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, aí na Tapada da Ajuda. Grande escola, sim, não é? Sim, foi ali que eu fiz a minha licenciatura em Engenharia Agronômica. Depois voltei ao país em 2007, mas em 2009 voltei a sair do país, dessa vez para cumprir um sonho, que era de ser economista, e fui ao ISEG fazer um curso durante 2 anos de mestrado em Economia. Por quê? Porque na altura que eu obtive uma bolsa de estudo aqui em São Tomé, o meu sonho era fazer economia, mas o país era um país agrônomo, então disseram não, a bolsa que nós temos é para agronomia, o senhor pega ou larga. E então não tive outra escolha, tive que pegar e fazer agronomia, mas nunca perdi aquele sonho, aquele bichinho de economia, e assim foi. Eu fui para o ISEG, fiz um curso de mestrado de economia durante 2 anos, não defendi a tese, mas fiz as carreiras todas, e como era o curso de economia, no ISEG havia a possibilidade, os alunos que faziam economia monetária, financeira e economia tinham direito ao diploma do curso de mestrado. E como não tive tempo suficiente para fazer a tese, que era uma coisa um bocado mais complicada, então obtive o meu diploma do curso de mestrado e regressei ao meu país. Muito bem, economia monetária foi com... É economia, era a mesma economia. Que professores é que teve? Só para dizer um exemplo, com muito orgulho, o professor Marcos Centeno, que é o atual governador do Banco de Portugal, foi o meu professor de Economia de Trabalho. Tinha o professor Maximiano Pinheiro, que era professor de Econometria. O próprio Francisco Louçã foi o professor de História do Pensamento Econômico. O Catinga esteve, foi professor de Mercados de Futuros e Swaps. Portanto, os outros que eu já não me recordo, mas foram muitos. Meu pai, muito bons professores. Velho, o meu marido, todos os professores do ISEG. Portanto, todas as pessoas e alguns que eu não me recordo agora, peço desculpa, porque foram bons momentos no ISEG. Foi um desafio para mim, porque eu via da agronomia e tive que batalhar muito para fazer o curso. Com uma grande preparação agora para assumir este desafio, não é? Sim, normalmente tudo que é formação, capacitação, é sempre bom nas nossas vidas e não tem limite, não é? Acho que nós aprendemos todos os dias e é isto que eu tento fazer todos os dias, aprendendo todos os dias, dando o meu melhor naquilo que eu faço. O Sr. Ministro, então, depois regressou aqui a São Tomé a seguir ao mestrado. E depois? Regressei ao mestrado e voltei à minha casa, que é a agricultura, porque só um pequeno detalhe, quando terminei a agronomia eu vim e comecei a trabalhar no Ministério da Agricultura.
da agricultura. Isso mais ou menos em que ano? Em 2007, finais de 2007, trabalhei em 2007, 2008. E em 2009 eu estava à procura de uma bolsa de mestrado. E então eu me candidatei e como normalmente os alunos que estudam na Universidade Técnica de Lisboa, estava a falar do Instituto de Agronomia, o ISEG, o ISCPS, o técnico, portanto, são 5 universidades, tem a possibilidade, muitas vezes, quando fazemos a candidatura, tem a possibilidade de ingressar em uma daquelas faculdades. E foi assim que aconteceu. Em 2009, eu ia para o Japão para um intercâmbio de 45 dias, concorri e fiquei, nem cheguei, não voltei mais para Santo Tomé, porque, entretanto, fui comunicado que a minha candidatura foi aceita para o curso de Economia no ISEG. E assim foi. Não regressei a Santo Tomé, fiquei para Portugal, porque também há um pequeno detalhe aqui, porque a minha esposa é portuguesa e havia todo interesse também de ficar um pouco ainda em Portugal, então fiz de tudo então para ter essa bolsa para ficar mais perto dela. Foi assim também um bocado... As mulheres merecem. Sim. É um bocado da história. E depois regressa aqui e volta à sua casa, à agricultura. Sim, regresso. Que ideia que tinha da agricultura são tomense nessa altura em que entra no Ministério? Sim, na altura em que entrei no Ministério, já desde naquela altura mesmo, desde o momento em que foi-me concedida a bolsa de estudo, a ideia é que a agricultura era o setor prioritário. Portanto, era o setor que mais contribuía para as exportações e também para a arrecadação das divisas do país. E de facto foi assim durante muito tempo. Quando nós tivemos grandes ciclos de cultura, eu estou a falar de cacau e café e pimenta, sendo que o cacau é aquele que perdurou durante todo o século XX e até os nossos dias e que, fruto de vários fatores, então a contribuição do cacau para a economia foi se diminuindo ao longo do tempo, até que no final da década de 80, no início de 90, surge o famoso PAI, que é o Programa de Ajustamento Estrutural, juntamente com o Banco e a FMI, em que o governo de então tinha que proceder à reforma agrária e que se deu o processo de distribuição das terras agrícolas. Portanto, na altura, tínhamos 15 grandes, assim, em traços gerais, havia 15 grandes empresas, depois elas foram digamos, desmanteladas, foram distribuídas algumas delas para os pequenos agricultores familiares, para que eles possam encontrar uma forma, no fundo, de sustento de si e da sua própria família. Era uma distribuição por parcelas? Por parcelas de terras familiares, não pelas pequenas e médias empresas. Portanto, foi os 3 níveis de distribuição: grandes empresas, médias empresas e pequenas parcelas familiares. As parcelas familiares, mais ou menos? Estamos a falar, dependendo da zona do país, há parcelas familiares que vão de 1,5 até 1,5 hectare e há outras que vão até 2,5 hectares. Essas são consideradas parcelas familiares. E a seguir as médias? As médias, estamos a falar, pequenas empresas, estamos a falar de 10 hectares, até entre 5 e as 10 são consideradas pequenas empresas. As médias, não consigo bem dizer, mas estamos a falar de 10, salvo até 50 e maior que 50 hectares, são consideradas grandes empresas. E essa distribuição abrangeu o território todo? Sim, a reforma agrária teve em conta o território todo e também teve em conta também, sobretudo as parcelas familiares, teve em conta os trabalhadores das antigas roças, que muitos deles, sabe, como eu disse, como o cacau começou a ter uma diminuição de produção, havia dificuldade digamos, de pagar salários, e uma das saídas que houve é atribuir roças como recompensa, para que elas pudessem, digamos, autossustentar-se dessas roças. Só que tanto, na minha perspectiva, depois de algum tempo, fala-se que faltou sempre algum financiamento, alguma capacitação técnica, pese embora houve alguma, mas faltou algum acompanhamento a esses agricultores familiares, que muitos deles também de algum estudo técnico-científico para que de facto demonstrasse que com 1,5 hectare, 2 hectares e meio, o agricultor conseguia rentabilizar a terra e assim também conseguir o sustento para si e a sua família. Portanto, até hoje isso é um dilema que se coloca.
há vozes que dizem que, de facto, não basta 1,5 hectare para que o agricultor possa rentabilizar a terra e sustentar a sua família. Portanto, faltou alguns estudos mais técnicos, mas a reforma foi feita e hoje nós temos que lidar com essa situação. Como eu ia dizendo, isto aconteceu na década de 90, depois com a diminuição da produção de cacau e também o preço do cacau foi, durante algum tempo, foi baixando. Então o país começou a olhar, tivemos aqui três grandes projetos, programas, estou a falar de PAPAF, PANAPAF, o próprio PAPAC que veio depois, no sentido de ajudar de uma nova política, que era aí que surgem as cooperativas, né? As cooperativas agrícolas. Portanto, essas cooperativas, seja já depois de 2000, estou a falar da SECAB, da SECAC, e do CEPIBA, que tem a ver mais com uma cooperativa de exportação de Banilha, da SECAFEB, que tem a ver com que é a cooperativa de produção e exportação de café biológico. Portanto, essas cooperativas surgem no âmbito desses programas para dar resposta, digamos, àquilo que a reforma agrária não deu. Portanto, deixa eu só perguntar uma coisa. Na reforma agrária, nem tudo eram roças grandes, nem do tempo colonial, algumas eram propriedades de São Tomenses. Essas também fizeram parte do programa de reforma agrária ou não? Não. Na reforma agrária, é assim, a reforma agrária fez parte daquilo que nós chamamos da propriedade de Estado, porque São Tomé, para além da propriedade de Estado, tem a chamada terras do fogo, as famosas glebas. Essas não entraram na reforma, são terras de propriedade privada. Portanto, as que entraram na reforma agrária são aquelas que nós nacionalizamos a 30 de setembro de 1975. Por isso que há um detalhe muito importante, que mesmo a nível nacional, há um debate que muitos dizem: será que a independência foi importante? Foi importante. Será que ainda há quem questione, por exemplo, por que 30 de setembro é feriado? A verdade é, o meu pai é mais velho que eu, sempre me dizia: nós tomamos a independência em 12 de 75, mas não tínhamos a independência do território, porque as terras continuavam na mão dos europeus, dos brancos. Portanto, foi por isso que era preciso fazer 30 de setembro, que é para nacionalizar as roças. Tomar a independência e a terra estava ainda na mão dos colonos, quer dizer que nós não tínhamos tomado a independência. Daí que 30 de setembro é tão importante como 12 de 75, também foi tão importante como 12 de junho de 75. Portanto, são datas para mim bastante importantes, que obedecem a uma história e que devem ser respeitadas. Portanto, indo ainda, não fugindo daquilo também que é o foco, que é um aspecto bastante importante que eu queria referir aqui, dizer que, regressando um pouco ainda à questão da nossa floresta, dizer que já em 1988, ainda não tínhamos criado o Parque Obu, a floresta de São Tomé foi considerada a segunda mais importante de África, em 1988. Portanto, foi das florestas mais importantes de África e já estava incluída na lista de 200 países ou 200 regiões que devem ser preservadas, devido à sua importância. O Parque Obu é que ano? O Parque Obu foi criado em 2006, anos depois. Eu falo do Parque Obu de São Tomé. Portanto, olhando um pouco assim mais para o futuro, para que não me esqueça, o país, nós a nível do Ministério da Agricultura, nós estamos apostados em duas coisas: a economia verde e a economia azul. Da parte da economia verde, nós estamos apostados em quê? Tanto nós estamos em preservar o nosso património. Por isso é que nós trabalhamos desde 2017, que nós 17, 18, que víamos trabalhando para que São Tomé e Príncipe fosse reconhecido como patrimônio importante agrícola mundial. E graças a Deus o trabalho foi feito e já fomos reconhecidos pela FAO como sistema importante patrimônio agrícola mundial. Estou aqui a falar do sistema de plantação, sistema agroflorestal de cacau de sombra. É preciso referir que esse sistema, para além do cacau, ele também consorcia as outras culturas. Estamos a falar de aves de fruta, fruta-pão, bananeiras, jaqueiras, cajamangueiras, mangueiras, eretrineira, que embora não seja arma de fruta, mas serve como sombra de cacoeiro desde a época colonial, porque ela é uma leguminosa, também serve para enriquecer e conservar o solo. Portanto,
esse sistema de cacau, esse sistema de plantação de cacau de São Tomé já foi reconhecido pela FAO e tudo indica que em outubro ainda deste ano iremos a Roma para receber o certificado desse reconhecimento. Paralelamente a isto, nós também estamos a falar com a FAO. Eu penso que até outubro nós teremos o nosso plano, a nossa estratégia São Tomé e Príncipe 100% biológico. Queremos que até 2030 tudo que é produzido em São Tomé seja ele 100% biológico. Portanto, estamos aqui a falar de uma economia verde que nós estamos a trabalhar no sentido para que também a nossa horticultura seja ela toda de produto biológico. Há um trabalho a ser feito, tanto na parte hortícola, porque ainda, infelizmente, utilizamos alguns fertilizantes químicos, mas vamos trabalhar no sentido, com apoio também dos nossos parceiros, trabalhar no sentido de fazer a nossa pesquisa e desenvolver aqui produtos orgânicos, pesticidas orgânicos, para que a nossa horticultura também possa ser ela 100% bio, como acontece também já com o sistema de cacau, do café, da pimenta, da baunilha e também dos outros produtos que nós temos aqui em São Tomé. Porque é preciso dizer que estes são os mais conhecidos, mas São Tomé tem também um gengibre de qualidade, um açafrão de qualidade, o coco de qualidade. Portanto, também estamos a trabalhar no sentido de desenvolver a fileira do coco. Nós começamos com o projeto PAFAI, que foi um projeto financiado pela União Europeia e como participado pelo Portugal. O projeto chegou ao fim, mas estamos a trabalhar no sentido de ter uma segunda fase desse projeto PAFAI, porque a fileira do coco que surge do projeto PAFAI, ela é muito embrionária. Também nós queremos, há um caminho ainda a percorrer, porque uma das maiores cooperativas que nós temos, aliás, a maior cooperativa que é a SECAB, e as outras todas, que hoje já estão autônomas, levaram quase 20 anos. Começamos o processo desde 2000 e só agora que elas estão a caminhar, digamos, com as suas próprias pernas e têm com resultados positivos aos olhos, não só de São Tomé, como aos olhos do mundo. Porque hoje em dia, para além dessa produção biológica, a própria cooperativa também já produz também o chocolate. Devo dizer, o Sr. Ministro, eu acho que há uma grande admiração por São Tomé. Nós temos entrevistado muitas pessoas e não imaginam o prazer e a gratificação que é entrevistar as comunidades e as cooperativas. Porque as cooperativas são muito poderosas e muito transformadoras. Eu acho que esse balanço é muito, muito positivo. É tão transformadora, como eu disse, a seguir a reforma fundiária, praticamente as empresas, com distribuição de terra, as grandes roças ficaram abandonadas à sua sorte, porque nós tínhamos um sistema de governança dentro dessas roças. Era como se fosse Estado dentro de Estado. Em cada roça, daquelas 15 grandes empresas, tinha um diretor, tinha um feitor, tinha os trabalhadores, tinha hierarquia, havia uma hierarquia. Com o processo de distribuição, as empresas ficaram relegadas à sua sorte. E quem visita as nossas roças, desde aquela altura, deu conta disto. Os hospitais degradaram, as escolas degradaram, as infraestruturas degradaram, o saneamento degradou, as empresas eram lindas e deixaram toda essa beleza daquelas roças deixaram de existir. O que é que acontece? Graças à cooperativa, que surgimento das cooperativas contribui decisivamente para que hoje ainda tivemos algumas roças vivas, com gente com capacidade de trabalho. Porque o êxodo rural foi tão forte que muitos abandonaram as roças e voltaram e vieram para a cidade. E hoje já muitos estão na cidade e querem ir para a roça. As roças estão paulatinamente a retomar o seu lugar e há pessoas que já estão a querer voltar para a roça, porque já estão... O trabalho da cooperativa é um trabalho inclusivo, envolve não só os homens como as mulheres, está a haver equidade de género, há muitas mulheres na liderança das cooperativas. Aliás, o presidente da SECAB é uma senhora. Portanto, quer dizer que a cooperativa trouxe aspecto bastante positivo às associações, porque a cooperativa trabalha com diversas associações, quer a SECAB, quer a SECAC11, quer a CIPIBA e quer também a SECAFEB. Portanto, todas elas estão envolvidas no mundo rural e graças a elas é que as comunidades têm mantido vivas as comunidades rurais. E neste momento é verdade que o governo, o pelouro que eu tenho também, agora temos uma grande preocupação com o desenvolvimento rural. Portanto, nós também estamos a fazer a nossa parte. É nossa preocupação levar as estradas, requalificar, recuperar as pistas rurais, a energia,
O governo tem projeto agora de Nevaine. Aliás, já começamos esse processo de eletrificação do meio do mundo rural desde do governo de 2014 a 2018 e estamos a continuar este processo também durante esta governação. A vossa convicção é manter essa aposta numa agricultura de base comunitária e com as cooperativas? Exatamente. Portanto, o modelo da economia verde, como ia dizendo, vamos continuar com as cooperativas, envolvendo as pessoas, não é? Porque esse sistema alimentar não pode fazer sem as pessoas, envolvendo as pessoas, um sistema agroecológico virado para o bio, portanto, em que não só podemos aqui, digamos, consociar várias culturas, porque estamos a falar da questão da segurança alimentar, que é fundamental. Portanto, o nosso país tem condições de ter uma soberania alimentar, mas é preciso que nós trabalhamos também num sistema que tem a ver conosco. O país é pequeno, nós não precisamos de economia aqui de escala grande quantidade. Precisamos de produtos de qualidade, mas em quantidade capaz de satisfazer também as nossas necessidades aqui do consumo interno. E, quiçá, exportar o excedente, mas de qualidade, sempre com a marca São Tomé e Príncipe, 100% biológico. Isto é muito importante para nós. Portanto, a economia azul não podia deixar de ser, como eu disse inicialmente, o nosso país é um país oceânico. Portanto, o mar também faz parte do nosso território. Vocês fizeram o alargamento da área madeireira. Exatamente. Muito ambicioso. Portanto, a nossa riqueza, a grande parte da nossa riqueza também está no mar. A nossa biodiversidade nós não conhecemos. Ainda precisamos de pesquisa científica, de investigação, para realmente conhecermos o nosso potencial. Nas nossas águas não há só atum. Para além do atum, que é uma espécie migratória, que é um recurso que eu considero quase ilimitado para nós. Por quê? Porque ele é uma espécie migratória. Ele passa de São Tomé em determinada época do ano e nós podemos beneficiar deste recurso para a nossa segurança alimentar e também para o próprio para comércio e aquisição de certa forma de obtenção de divisas através de projetos de acordo que nós também temos de parceria com a própria União Europeia, que tem estado a explorar parte desses recursos. Para além da atum, temos aqui outras espécies de mersais. Estamos a falar aqui na nossa de peixe andala, o peixe azeite, a corvina, o xerle, o voador, o machipombo, quer dizer, uma gama de diversidade de peixes que nós temos aqui, que nós podemos explorar esses recursos, não só para o nosso consumo interno, mas também para a exportação. Podemos aí desenvolver aqui também uma indústria de pescado, de processamento e de conservação de pescado bastante interessante, virado para o mercado doméstico, para o consumo, mas também para a exportação. Portanto, isto para nós é bastante importante. E também recentemente, há dias tivemos uma semana da pesca em que nós, neste momento, o governo dispõe de 12 instrumentos, um instrumento de longo prazo, que é o PEMPA, que é o plano estratégico, que é o Plano Estratégico Nacional da Pesca e Aquacultura. É um plano de longo prazo para 10 anos, 2025, 2034, e PGP, que é o Plano de Gestão da Pesca, que é um plano mais operacional, mais prático, de curto prazo, virado para a gestão pesqueira. Portanto, são esses 12 instrumentos que estão avaliados em mais de 30 milhões de dólares. São 12 instrumentos que nós temos. Pela primeira vez o país dispõe de instrumentos de política para o setor de pesca. Portanto, estamos mesmo apostados no setor pesqueiro. É uma prioridade do governo desenvolver a pesca e a aquacultura, porque, como sabe, cada vez mais os recursos também, muitas vezes, a pesca, há uma subexploração dos recursos pesqueiros, então há uma necessidade de termos esses instrumentos de gestão para nós começarmos para permitir que nós possamos prevenir qualquer situação que possa também sair fora do nosso controle em termos de pesca ilegal também, que existe aí na nossa zona econômica exclusiva. Eu estou a falar aqui do Golfo da Guiné. Portanto, nós também temos instrumentos que nós já aprovamos no Conselho de Ministros, que será publicado brevemente. Estou a falar das zonas marinhas protegidas. O país já acaba de criar 8 zonas marinhas protegidas, 2 em São Tomé, que é uma na zona mais ao sul, perto de Malanza, aí na zona de Ilhéu das Golas, e outra zona aqui perto de Ilhéu Santana. Estou a falar de 2 zonas marinhas protegidas em São Tomé e 6
na região autónoma do Príncipe. Por quê? Porque faz parte da política da preservação e de conservação desses recursos. Porque é preciso nós também conservarmos esses recursos. Porque nós sentimos, as comunidades pescadoras sentem, cada vez mais, às vezes, tem aqui as nossas embarcações, que são artesanais, grande parte delas, vão para além das 12 milhas náuticas à busca de pescado. Quer dizer, também há uma diminuição do pescado nas nossas águas. Porque, então, é preciso também que nós façamos alguma coisa em termos de preservação destes recursos, não só para Santo Tomé, como para o mundo inteiro. Porque, como estamos a falar, como eu disse, portanto, estamos no oceano, nós beneficiamos, mas os outros também beneficiam do nosso ecossistema marinho. Então, há toda a necessidade de nós aqui também temos políticas da conservação da nossa biodiversidade marinha que contribuem não só para a preservação das nossas espécies que habitam aqui ou aquelas que passam daqui. Então, as baleias também passam daqui. As baleias também migram a uma determinada época do ano, passam aqui diversas baleias, numa época com filhotes e tudo mais alguma coisa. Portanto, é preciso nós termos atenção e preservar todos esses recursos. É por isso que Santo Tomé, nós estamos bastante empenhados em preservar esses recursos, na economia azul e também apostar numa pesca responsável, portanto, na sensibilização das comunidades pescatórias. Temos diversas comunidades pescatórias envolvidas neste processo de proteção e a preservação da biodiversidade marinha. Portanto, só para frisar que todos os dois instrumentos que eu acabei aqui de citar, quer o PEMPA, quer o PGP, eles foram feitos foram desenvolvidos com participação de todos, com a sociedade civil, com os líderes comunitários, com participação de todas e todos, de diferentes atores aqui da sociedade civil, de políticos, dos partidos políticos, portanto, de vários especialistas da área de pesca e não só, estrangeiros, da FAO, da própria, várias organizações internacionais tiveram, de uma forma direta ou indireta, tiveram intervenção, participação direta ou indiretamente na elaboração desses instrumentos e que nós pensamos que vamos aplicá-lo. Tanto recentemente, como eu disse, na mesa redonda nós fizemos, na Semana de Pesca, aliás, tivemos várias atividades que culminou com a mesa redonda dos parceiros e dentro de dias, ainda penso que até final do mês, vamos tentar ainda ter com os parceiros numa reunião muito mais técnica para ver como será a contribuição de cada um, o que cada um poderá dar e contribuir para que de facto daqui a 10 anos nós possamos atingir os objetivos que se encontram de facto nestes dois documentos, quer do PEMPA, quer do PGP. Acho extraordinário e muito inspirador aquilo que os senhores estão a fazer, sobretudo porque têm um compromisso que é com o país, mas que é com o mundo, não é? Vocês salientam muitas vezes, e por isso é que eu há pouco também dizia, esta ilha no centro do mundo é uma ilha que está consciente também da sua relação com o resto do planeta e da humanidade. Porém, também tem muitos desafios, não é? A água, os resíduos, a formação, a ciência. Quais é que são agora os principais desafios? Não, ao nível, como nós estamos apostados num país 100% biológico, quer a economia verde, quer a economia azul, o desafio aqui, nós temos que ter muita assistência técnica. Portanto, assistência técnica, muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita investigação. Que parceiros é que vocês estão a procurar na área da investigação e de ciência? Bem, na área de alguns temos recebido alguns. Normalmente temos os parceiros tradicionais que nos ajudam. Trabalhamos muito na área da agricultura, um dos primeiros parceiros, a ciência técnica é a FAO. A própria União Europeia também é um dos nossos parceiros. E mesmo a nível da pesca também, não me salva agora, não me vem agora o nome. Não tem importância, mas agora o grande desafio vai ser a formação aqui desse. Exatamente. O grande desafio, como eu ia dizendo, quer para a economia verde, quer para a economia azul, é formação e capacitação dos técnicos, muita investigação. Para isso nós contamos com os parceiros tradicionais que têm nos apoiado até hoje, para que de facto nós consigamos atingir bons resultados, porque, por exemplo, falou aqui do resíduo. Portanto, nós ainda, o país é um problema do lixo, é um problema que nos preocupa, mas graças a Deus nós já conseguimos identificar um terreno no distrito de Lobata
é água casada. Como disse a senhora Ministra do Ambiente há dias, já identificamos os terrenos e tudo indica que para a construção do primeiro aterro sanitário. Então, nós podemos depositar os resíduos, fazer a reciclagem desses resíduos e também fazer toda essa triagem que permite também aproveitar a parte de resíduo que possa também utilizar como adubo orgânico. Portanto, nós achamos que isso é um desafio. Já faz tempo, a lixeira que nós temos aqui é uma lixeira que está muito perto da cidade, aqui perto de Penha, coisa de 5, 10 minutos, e à volta da lixeira tem habitações e com o risco que acarreta para a saúde pública. Portanto, este é um desafio. A questão dos tratamentos dos resíduos sólidos urbanos é um desafio. Acredito que a médio prazo o governo conseguirá resolver esse problema, até porque, de acordo com a minha colega de ambiente, já há um investimento, investimento para nós começarmos a resolver este problema, que também, porque de facto a economia verde, a economia azul, portanto, a sustentabilidade é preciso que ela ande em harmonia com o ambiente, não é? Porque estamos aqui a falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no fundo, que é até 2030. Portanto, eles foram aprovados em 2015, mas ainda ontem estive numa palestra em que estava o subsecretário das Nações Unidas, o engenheiro Jorge Moreira da Silva, em que ele disse que dificilmente iremos cumprir, porque até em 2025 só cumprimos praticamente 17 desses objetivos que está em via de cumprir. Quer dizer que estamos muito aquém, que dificilmente iremos cumprir. É verdade, mas vamos caminhando. Sr. Ministro, a aprovação, a eventual aprovação, que eu sou muito otimista relativamente a isso, da candidatura de São Tomé à reserva da biosfera é um corolário muito importante, pode ser uma marca para São Tomé, não é? Se for aprovada, vai ser para já é uma ilha inteira que é a reserva da biosfera, somando a outra ilha inteira que é a reserva da biosfera, e fará de São Tomé e Príncipe o primeiro país do mundo. É muito merecido. Com certeza, certamente, eu julgo, por tudo aquilo que ele disse durante a nossa entrevista, aquilo que é mais importante, eu disse, São Tomé está apostado na economia verde. SPAM, reconhecido como sistema importante patrimônio agrícola mundial, conjuntamente com a nossa agroecologia que estamos a desenvolver num sistema alimentar amigo do ambiente, para garantir não só a nossa segurança alimentar. Sabe que quando falamos da segurança alimentar aqui, de um produto 100% biológico, estamos a falar aqui também da questão de saúde, que é muito importante, os bem-estar das comunidades rurais e também das pessoas do mundo geral, porque cada vez mais as pessoas consumem alimentos saudáveis. Estou aqui a falar de país 100% biológico, outro plano que tem a ver com o FAO. Estamos a falar de economia azul, de um país que está no centro do mundo, em que, no Golfo da Guiné, numa zona estratégica, em que passas aqui espécies migratórias como atum, as baleias, tubarões, temos aqui muitos tubarões e várias espécies que existem aqui. Portanto, temos planos, temos instrumentos de conservação da diversidade marinha, temos aqui o comprometimento das nossas comunidades pescatórias na preservação dos nossos recursos. Já criamos 8 áreas marinhas protegidas. Então, o Príncipe já é a reserva biosfera da humanidade. Portanto, eu penso que São Tomé e Príncipe merece essa distinção como o primeiro país do mundo com biosfera, como reserva mundial da biosfera. E será com todo o mérito porque nós também estamos a trabalhar para isto, conforme eu disse, de acordo com esta nossa visão, que é prioridade do nosso governo. Sr. Ministro, devo dizer que serão uma inspiração para a África, para os países da CPLP e para o mundo. Agora diga. Antes que eu me esqueço, ia me esquecendo, recentemente, ao nível da CAC, São Tomé foi escolhido para ser o centro para desenvolvimento de todas as estratégias da economia azul. Fantástico. Agora diga-me uma coisa. Eu ia me esquecendo desse detalhe que também é importante. Podemos sempre acrescentar. Agora diga-me assim. Faz-te conta que estamos na China e que eu represento a Unesco e que lhe digo: a vossa candidatura foi aprovada. O que é que o senhor me diz? São o primeiro país do mundo a ser reserva da biosfera. Qual é a sua reação? Será com enorme felicidade, né? Uau, né?
Eu acho, eu não sei como é. O que é que lhe veio à ideia se eu dissesse isto? Não, se tivesse que dizer uma frase assim como o homem chegou à Lua, eu digo-lhe, os senhores vão ser o primeiro país. Bem, primeira coisa que me salta assim, a receber uma notícia, seria com enorme felicidade, né? Com grande felicidade e satisfação e de um reconhecimento de um trabalho de muita gente, não é? E próprio vocês estão aqui a fazer essa reportagem e colher esses depoimentos todos, porque sem esse vosso trabalho também, esse vosso testemunho, também o mundo não conheceria toda essa biodiversidade que existe em São Tomé. Portanto, como é que está sendo feito a nossa agricultura com as pessoas e para as pessoas, não é? Portanto, o nosso povo também faz parte disto. Então, toda a gente envolvida, desde as cooperativas, os pescadores, as palaiês, portanto, o governo também, não é? As instituições todas que contribuem, assistência técnica internacional, porque estamos aqui a falar de SPAN, estamos a falar da FAO, estamos a falar das ONGs que estão envolvidas também nesse processo todo de reconhecimento de São Tomé. Há algumas como a OICO, BirdLife. Portanto, são ONGs que são ONGs que têm estado a trabalhar com São Tomé em diversas áreas. E todas estas organizações aqui, que eu não queria estar a dizer o nome, porque depois me escapam alguns nomes, estão a contribuir. A União Europeia, a nossa cooperação que nós temos também, não só com a União Europeia, mas com o País Basco, com a França, com a Espanha, portanto, um conjunto de países que têm estado a trabalhar conosco. Se eu dissesse, eu agora era uma repórter e dizia-lhe, agora mando uma mensagem para São Tomé a dar a notícia. Ei, você... mandar uma mensagem para São Tomé a dar a notícia. Agora tem que mandar uma mensagem para São Tomé dando a notícia de que o seu país é o primeiro país do mundo integralmente reserva da biosfera. Bem... Boa tarde a todos, a todas santomenses e santomenses, os santomenses e as santomenses, quer em São Tomé, quer neste mundo fora, venho por este meio vos informar que o país acaba de ser reconhecido como a Reserva Mundial da Biosfera. É o primeiro país do mundo. Portanto, povo de São Tomé, nós somos o primeiro país do mundo reconhecido internacionalmente como Reserva Mundial da Biosfera. Portanto, é com muito orgulho que eu vos anuncio esta notícia e ao mundo inteiro. Por isso, estamos todos de parabéns, o país está de parabéns, há agricultores, só quero aqui agradecer a todos os agricultores, às associações, às cooperativas, todas as instituições nacionais e internacionais, a FAO, a União Europeia, a PNUD, portanto, todas as instituições, todos os nossos parceiros que de forma direta ou indiretamente contribuíram para essa distinção. A todos, muito obrigado pelo serviço, pelo vosso contributo que prestam e com certeza irão continuar a prestar ao nosso lindo país, que no fundo é o país de todos nós.